alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza aos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical no início da semana, para poder ser mais um subsídio para a preparação da aula, tanto pelo professor quanto pelo aluno na Escola Bíblica Dominical. Veja esta pré-aula, leia a revista das lições bíblicas, que neste trimestre estão sendo comentadas pelo pastor Antônio Gilberto, figura maior do ensino das Assembleias de Deus no Brasil. Vejam os suplementos que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical durante a semana. E vejam também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn do portal Escola Dominical, os links que nós colocamos de outros estudos e de outras videoaulas. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, o irmão está convidado a ir ao site do portal Escola Dominical e lá, no artigo da aula ao vivo, acompanhar a aula que é transmitida ao vivo lá do estudo dos professores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde o irmão, inclusive, poderá tirar e elucidar dúvidas durante a ministração da aula. E no domingo, compareça à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso que nós estamos falando não é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é o povo de Deus reunido, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, como nos ensina o comentarista desse trimestre, o pastor Antônio Gilberto. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Êxodo. O tema é uma jornada de fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Hoje estaremos estudando a lição de número 10. Estamos já nos encaminhando para o final do trimestre, e a lição de número 10, que tem como título As Leis Civis entregues por Moisés aos israelitas. Hoje teremos uma aula jurídica, as leis civis que Moisés entregou aos israelitas. Como nós temos estudado ao longo deste trimestre, Deus estava formando o povo de Israel, formando a nação israelita. E nós já temos visto em algumas aulas que são 4 os elementos necessários para a formação de uma nação. 3 são indispensáveis. O 4º pode até faltar. Mas uma nação precisa ter, em primeiro lugar, povo. E Deus havia multiplicado o povo no Egito. Em segundo lugar, precisa ter uma cultura própria. E desde o momento em que Deus instituiu a Páscoa, e dando um novo calendário ao povo de Israel, Deus estava lhes ensinando uma forma diferente de viver, uma maneira diferente de viver, porque Israel agora era propriedade peculiar de Deus entre os povos. Tinha de ser um povo diferente das demais nações. Em terceiro lugar, é preciso que haja um governo. Uma nação precisa ter um governo. E um governo precisa ter um governante, como nós vimos na lição de número 7, quando estudamos a respeito dos mandamentos do Senhor, um governante e leis que disciplinem a convivência do povo. O governante, ele precisa instituir um corpo burocrático, mas ele também precisa entregar leis para o povo, a fim de que o povo possa conviver. É impossível a convivência sem que haja normas, sem que haja regras, sem que haja leis. E é isto que constitui o que nós chamamos de direito. O que é o direito? Dizia o meu saudoso professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Gofredo da Silva Teles Júnior. O direito é a disciplina da convivência
humana. Os homens foram feitos para viver em sociedade, para viver com outros homens. Eles precisam aprender a conviver. E esta convivência, ela tem que ser regrada, ela tem que ser disciplinada. Eu preciso ter regras que digam como as pessoas devem conviver. É isto que forma o direito. É por isso que os juristas costumam dizer que ibi societas ubi ius. Ubi ius, ibi societas. Ou seja, onde está a sociedade, ali está o direito. Não é possível haver uma sociedade sem que haja regras que disciplinem a convivência humana. Quando Israel aceitou ser o reino sacerdotal e o povo santo de Deus, Deus, como rei, tinha de dar leis, tinha que dar regras para o povo. Quando o Senhor desceu no Monte Sinai, ele começou a dar estas regras para o povo. As chamadas 10 palavras, os 10 mandamentos, são como que a constituição de Israel. Eram as regras básicas, as normas fundamentais que iriam disciplinar a maneira de viver do povo. É por isso que se diz que os 10 mandamentos têm o núcleo da moral do povo. Todo direito, todo sistema legal está baseado em valores, em princípios que trazem a moral em que está alicerçado o direito. As normas de convivência entre os homens dependem destas regras básicas que Deus estabeleceu nos 10 mandamentos. Mas nós sabemos que quando Deus proferiu estas 10 palavras, em meio aos trovões, aos relâmpagos, ao sonido de buzina, ao fogo que estava envolvendo o Monte Sinai, ao terremoto que fez a terra tremer, o povo teve medo e não quis que Deus falasse mais com eles. É o que nós vemos ali no livro de Êxodo, no capítulo 20. No livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E o versículo 21 diz: e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. O povo não quis ouvir mais a voz de Deus, teve medo, desconfiou de Deus, teve receio de Deus, até porque a sua jornada, desde a saída do Egito até o Monte Sinai, havia sido marcada pela incredulidade. E por isso, se instituiu um medianeiro que iria entregar a lei para o povo. Deus falou os 10 mandamentos ao povo. Tinha mais para falar, mas o povo não quis ouvir, teve medo. Então Deus mandou que Moisés fosse até a nuvem escura e ali o Senhor falou com ele. E quando o Senhor falou com Moisés, transmitiu a ele o regulamento dos 10 mandamentos. Os irmãos sabem que normalmente quando sai uma lei aqui no Brasil, esta lei depois é regulamentada, ou seja, a lei ela normalmente traz um princípio geral, um princípio abstrato, uma regra geral. Mas existem circunstâncias, situações particulares, peculiaridades, detalhes, pormenores,
que não foram previstos pela lei. Aí então o governo vem e normalmente edita decretos, portarias, outras normas, circulares, resoluções, são outras regras que detalham aquilo que está na lei. Foi o que Deus fez. Deus havia instituído as regras gerais, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o guardares. Honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus há de dar. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Aliás, não adulterarás e depois não furtarás. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Estas regras eram regras gerais. Mas haviam circunstâncias, detalhes, que Deus não teve tempo de falar para o povo, porque o povo não quis ouvir. E então, quando Moisés vai à nuvem escura, Deus então minudencia, traz os detalhes destas normas fundamentais para disciplinar a convivência entre os israelitas. Aquelas 10 palavras que Deus havia proferido, nós já sabemos, são as 2 tábuas da lei. A primeira falava do relacionamento de Deus com o homem. E a segunda falava do relacionamento entre os homens. Os 5 primeiros mandamentos, sendo o 5º mandamento um mandamento de transição. Os 5 primeiros mandamentos falavam a respeito do relacionamento do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o guardares. E honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eram regras que diziam respeito ao relacionamento do homem com Deus. As outras 5 regras falavam do relacionamento dos homens entre si. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Eram disciplinando a convivência entre os homens. Mas eram regras gerais. Como seria o dia a dia desta convivência entre os homens? É isso que Deus vai falar só para Moisés, porque o povo não quis ouvir. É por isso que esta lei tinha que depois ser passada por escrito. Foi colocada em pedras, porque esta lei não entrou no coração do povo, porque o povo não quis ter comunhão com Deus. É por isso que haveria necessidade de uma nova aliança, como foi prometido pelo profeta Jeremias, por Deus através do profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 31, e diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. E no versículo 34 ele diz: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Então, como não houve um contato direto, não se pôde inscrever a lei nos corações dos israelitas, esta lei teve que ser passada nas pedras, nas tábuas escritas por Deus, e em registro escrito, não sei se em pedras ou em papiro, através de Moisés. E este regulamento é então um detalhamento da convivência que deveria haver entre os israelitas, uma convivência agradável a Deus. Isto é importante, irmãos. Já aprendemos
que, como igreja, nos dias de hoje, nós temos que estar atentos às leis que são feitas em nosso país. E lutar sempre para que as leis que são feitas em nosso país estejam de acordo com os princípios divinos, de acordo com a vontade de Deus. A igreja é constituída como voz profética, que deve denunciar as leis que contrariam os princípios bíblicos, os princípios divinos, que nós descobrimos neste regulamento dos 10 mandamentos. Ao vermos esta legislação que Deus determinou, nós vamos encontrar muitos princípios, que são os princípios que nós devemos seguir. Porque, como diz Malaquias 3:6, Deus não muda. E aquilo que ele diz que era a sua vontade lá em Israel, continua sendo a sua vontade nos dias de hoje. Os estudiosos da Bíblia chamam esta regulamentação dos 10 mandamentos de Código da Aliança. Aqui sim, nos capítulos 21 até 23 do livro de Êxodo, nós temos um verdadeiro código legal. Nós já dissemos no início do trimestre que o livro de Êxodo é um livro que é um misto de livro narrativo e livro normativo. Hoje nós estamos estudando as normas, as regras que Deus estabeleceu para a disciplina da convivência do povo de Israel. Matthew Henry, o grande comentarista bíblico, ele diz que o Código da Aliança são as leis que o próprio Deus deu a Israel por ser o rei de Israel. Seriam leis que poderiam ser criadas pelos homens, e nós vamos ver que muitas outras nações tiveram leis semelhantes, mas como Deus era o rei de Israel, foi Deus quem deu esta lei. Então nós sabemos que as regras que estão aqui no Código da Aliança são a vontade de Deus. E nós devemos, como igreja do Senhor, lutar para que as nossas legislações estejam o mais próximo possível desta legislação, porque ela traduz a própria vontade de Deus. Não foram as primeiras leis que surgiram no mundo. 400 anos antes, em Babilônia, um rei chamado Hammurabi já havia estabelecido um código, o mais antigo código conhecido do mundo, o Código de Hammurabi, que certamente foi vivido por Abraão. Este Código de Hammurabi foi uma lei que veio da prudência humana, da inteligência humana. Mas este Código da Aliança, que regeu Israel, é um divino apontamento. Deus não esperou que os israelitas tivessem condição para criar as suas próprias leis, até porque ele era o rei de Israel. Diferentemente das outras nações, em que as leis surgiram da prudência humana, da inteligência humana, da experiência do dia a dia, o Código da Aliança surgiu da pura vontade de Deus. E, como ensina Tomás de Aquino, estas leis, apesar de terem um papel primeiro de disciplinar a convivência entre os israelitas, elas não deixam de fazer parte da dispensação da lei. E por isso também, ainda que em caráter secundário, elas nos trazem lições espirituais. Porque tudo o que foi escrito na lei foi escrito como sombra, como figura do relacionamento genuíno e autêntico que haveria pleno, que haveria depois da vinda de Cristo Jesus entre Deus e o homem na dispensação da graça. O Código da Aliança, irmãos, começa de uma forma surpreendente. A primeira coisa que Deus irá tratar é a respeito do altar, que nós já estudamos na lição de número 7, regulamentando
Aí o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O altar deveria ser de pedra. O altar não poderia ser de pedra bruta, não poderia ser de pedra lavrada. O altar não poderia estar num lugar alto, deveria estar junto à terra, como nós já estudamos na lição de número 7, e nós não vamos repeti-la. Mas depois que Deus trata da questão do altar, ele vai tratar a respeito da escravidão. E é algo que deixa perplexas muitas pessoas hoje. Por que Deus disciplinou a escravidão? Por que Deus não aboliu a escravidão? Será que Deus é favorável à escravidão? Irmãos, Deus não é favorável à escravidão. Só que ele tinha que disciplinar a convivência daquele povo dentro de uma realidade que tinha a escravidão. Aquele povo não tinha querido escrever a lei do Senhor nos seus corações. Mantinha-se escrava do pecado. E diante desta realidade espiritual, o Senhor não poderia abolir a escravidão. Porque o povo mesmo era escravo do pecado. Não havia se libertado do pecado pela sua incredulidade. E por causa disso, o Senhor então vai determinar regras a respeito desta escravidão. O fato de começar pela escravidão já é um sinal de que o povo continuava escravo do pecado, porque a lei não liberta o homem do pecado. Já era um sinal de que Deus continuava na sua tônica a respeito da adoração. Se ele havia dado regras a respeito do altar, ele estava lembrando o povo de Israel que ele era o Senhor e que eles eram servos. E que por serem servos, eles deveriam ter regras diferentes da escravidão do que tinham os outros povos. Quando o Senhor disciplina a escravidão, ele nos dá a ideia do que é sermos servos e ele ser o Senhor. E é interessante isso, porque em primeiro lugar, Deus estabelece que a escravidão entre hebreus seria sempre temporária. Isso já foi uma inovação. Alguém pode me dizer, irmão Caramuru, leia o Código de Hammurabi. Lá já se previa a escravidão temporária. É verdade. Se nós formos ao artigo 117 do Código de Hammurabi, nós vamos encontrar a seguinte regra. Se alguém tem um débito vencido e vende por dinheiro a mulher, o filho e a filha, ou lhe concedem descontar com trabalho o débito, aqueles deverão trabalhar 3 anos na casa do comprador ou do senhor. No 4º ano, este deverá libertá-los. O Código de Hammurabi já previa a escravidão temporária, mas única e exclusivamente quando o próprio devedor, consciente da incapacidade de pagar a dívida, ele mesmo vendia sua mulher e seus filhos para o credor. E aí então a escravidão seria temporária. Mas não é o que prevê o Código da Aliança. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo 21:2, diz, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Toda e qualquer escravidão seria temporária. Fosse por dívida ou não, não se poderia escravizar um hebreu por outro hebreu, a não ser durante 6 anos. No 7º ano, ele deveria ser liberto. Isso nos mostra claramente, irmãos, que mesmo diante daquele contexto social, mesmo diante daquele contexto espiritual, o Senhor revelava a igualdade que há entre os homens. Nenhum hebreu era maior do que outro.
E por isso um hebreu não poderia ser escravo de outro hebreu por mais de 6 anos. Ele deveria readquirir a sua liberdade, porque todos os homens são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus já mostra aqui que todos eram servos do único Senhor, que era o próprio Deus. E este conceito, Jesus reafirma em um Novo Testamento. E aí sim, na graça, todos nós entendemos que todos os homens são iguais. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23, 8 e 9. O apóstolo Paulo também, ele nos deixa clara este princípio bíblico da igualdade entre os homens. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, diz no versículo 22, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. É o princípio da igualdade entre os homens que está aqui em uma norma relativa à escravidão. Deus conhecia o estado espiritual de Israel. Sabia que não adiantaria abolir a escravidão porque ela existiria ao arrepio da vontade divina. Então Deus disciplina a escravidão de tal maneira que os homens entendessem que todos são iguais. Como diz o apóstolo Paulo, quem é chamado sendo servo é liberto diante do Senhor. E quem é liberto é servo diante do Senhor. É por isso, irmãos, que nós não podemos admitir o que temos visto hoje em muitas igrejas que se dizem evangélicas, principalmente aquelas que adotam um movimento celular, que estão criando servidão espiritual. Porque os líderes das células são pais espirituais dos outros membros e chega-se até ao absurdo de a pessoa não poder comprar ou vender se não tiver a bênção do pai espiritual. Como disse Paulo aos Coríntios, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Na lei, que era a lei, o escravo hebreu só ficava escravizado por 6 anos. No 7º ano, ele saía livre. E saía livre no mesmo estado em que havia sido escravizado. É a regra que nós temos ali em Êxodo 21, 3 e 4. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. O escravo saía livre no mesmo estado que estava escravizado. Se ele tinha se casado quando era escravo, porque o seu senhor lhe tinha dado uma mulher, ele sairia só, porque quando ele foi escravizado, ele era solteiro. Mas se ele era casado e tinha filhos, quando ele saísse livre, ele sairia livre junto com a sua família. Aqui nós temos um outro princípio fundamental, que é o princípio da liberdade de um em relação ao outro. É o princípio da responsabilidade pessoal. Nem um pai responde pelo filho, nem um filho responde pelo pai. Cada um dá conta de si diante de Deus. Este princípio da norma da escravidão, de que o escravo saía livre no mesmo estado em que estava escravizado, nos mostra o princípio da liberdade de um em relação ao outro. É aquela velha máxima que nós ouvimos muito. A liberdade de um começa quando termina a liberdade do outro, que está aqui no Código da Aliança, previsto por Deus.
Devemos respeitar a liberdade do próximo. É por isso que o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa tolerante. Não existe intolerância por parte de um servo de Deus, como os inimigos do evangelho costumam nos acusar de fundamentalistas e intolerantes. Intolerantes são eles que não aceitam que as pessoas sigam a palavra de Deus, sigam o evangelho, preguem o evangelho. Eles é que são os intolerantes, que não admitem a opinião contrária, que é a opinião de Deus, que querem impor a sua incredulidade, a sua prostituição. Mas o verdadeiro servo de Deus aprende no Código da Aliança que cada um é livre, cada homem é livre, e nós devemos respeitar a liberdade de um homem em relação ao outro. Ainda nas normas relativas à escravidão, nós temos uma norma belíssima. A Bíblia diz que no 6º ano, o escravo hebreu deveria ser liberto. Mas ele poderia, de livre e espontânea vontade, pedir para servir para sempre para aquele senhor. Por exemplo, se ele tivesse casado com uma mulher durante a escravidão, sabendo que ele deveria abandonar esta família, se fosse livre, ele poderia chegar ao seu senhor e dizer: não, eu não quero ser liberto. Eu quero servir para sempre para o senhor. Aí o senhor o levaria aos juízes da cidade, aos anciãos, e ele repetiria com toda a testemunha de forma pública a sua livre e espontânea vontade de servir perpetuamente aquele senhor. E diante desta manifestação de vontade, a sua orelha era furada. Não se punha brinco, não, irmão. Só se furava a orelha. E a partir daquele momento, aquele servo serviria para sempre ao seu senhor. Ele seria escravo para sempre, de livre e espontânea vontade. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Salmo de número 40, no versículo de número 6, Davi assim se expressa: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Estas palavras que o escritor aos Hebreus vai nos informar que foram ditas pelo Senhor Jesus quando ele deixou a glória e se humanizou para vir a este mundo, está baseada nesta norma da escravidão. Jesus se fez servo, e servo para sempre. Querendo servir ao Pai, ele se humanizou e veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. Por isso ele dizia que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A orelha furada, o servo da orelha furada, é aquele que resolve de livre e espontânea vontade servir para sempre ao seu Senhor. Deus queria que Israel se tornasse um servo da orelha furada. Deus quer que eu e você nos tornemos servos da orelha furada. Isso não quer dizer que você vai furar a sua orelha. Não. Você assumiu no batismo das águas o compromisso público, assim como aquele servo assumiu o compromisso diante dos anciãos, diante da cidade, de que iria servir de livre e espontânea vontade para sempre aquele Senhor. Nós também assumimos o compromisso de ser fiéis a Jesus até a morte. Por isso nós temos que sempre servir a Deus. Não podemos trocar de Senhor. Temos sempre de fazer a vontade de Deus. Como disse Tomás de Aquino, esta norma que foi feita para disciplinar e regrar a escravidão tem um sentido espiritual secundário. O Senhor quer servos da orelha furada.
É isto que ele tensionava ter em Israel. E é por isso que ele começa pelas normas da escravidão. Porque ele queria estabelecer um relacionamento de senhor e servo. Servo perpétuo, mas não um servo obrigado, não um servo constrangido, mas um servo que de livre e espontânea vontade quisesse servir a Deus para sempre. Sejamos os servos da orelha furada, irmãos. Que nós sejamos como Cristo e estejamos dispostos a servir a Deus para sempre. No final destas normas a respeito da escravidão, nos versículos 7 a 10 do capítulo 21 de Êxodo, o Senhor ainda estabelece normas de proteção às mulheres. Vejamos ali, ó. Se alguém vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor, e se não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho usando deslealmente com ela. Mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. As mulheres eram protegidas. Se ela fosse escravizada, ela não poderia ser abusada sexualmente. Ela, se fosse casar com a... Só poderia manter relacionamento íntimo se casasse com o seu senhor ou com o filho do seu senhor. E ela seria mulher tanto quanto uma outra mulher livre com quem ele se casasse. E se ele se casasse com outra mulher depois, ela não perderia nenhum dos seus direitos. E se isso acontecesse, ela seria liberta. Nós vemos aqui que havia todo um cuidado de Deus para com a mulher. A mulher tinha um estatuto de proteção maior do que o homem em termos de escravidão. Prova de que Deus nunca discriminou a mulher. Prova de que o Deus da Bíblia não é machista. Isto que andam dizendo por aí estas feministas anticristãs, movidas pelo espírito do anticristo, mentem, porque são do diabo. Porque são do diabo, por isso mentem, porque o diabo é o pai da mentira. O Deus da Bíblia sempre protegeu a mulher. A legislação de Israel era a mais favorável à mulher de todas as legislações da antiguidade. Depois das regras referentes à liberdade, à escravidão, o Código da Aliança trata das regras referentes à proteção à família, que nós já a vida, que nós já vimos que é o primeiro mandamento da segunda tábua. Até aqui nós estávamos tratando, embora tratando da escravidão, reflexamente estávamos tratando do relacionamento entre Deus e Israel, o relacionamento de senhor com servo. Mas aqui agora nós temos as normas de proteção à vida. Porque o primeiro mandamento da segunda tábua é: não matarás. Isso já nos traz uma grande lição, irmãos. O maior valor a ser protegido numa legislação deve ser a vida. A vida é um direito absoluto do ser humano, que não admite qualquer limitação, porque não é o homem quem cria a vida é um dom de Deus. Está lá em 1 Samuel 2:6. É Deus quem dá e Deus quem tira a vida. É por isso que o direito à vida não comporta limitações. Infelizmente, nós temos visto em nosso país temperamentos do direito à vida. Nós temos visto em nosso país a diminuição da amplitude do direito à vida. Os nossos juristas, os nossos tribunais têm aviltado a vida, mas a igreja deve se levantar profeticamente em defesa da vida, porque a vida é um dom de Deus e o homem não pode limitá-la, porque não pode criá-la. A propriedade pode ser limitada, porque a propriedade foi criada pelo homem, é conquistada, é adquirida pelo homem, mas a vida não. A vida é algo de Deus e só Deus pode com ela.
E a regra do direito à vida era muito simples. O homicida intencional, aquele que matasse querendo matar, deveria ser morto. Está lá em Êxodo 21:12. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Não há aqui, irmãos, nenhuma novidade com relação ao pacto que Deus havia instituído com Noé, lá depois do dilúvio. Os irmãos sabem que Deus estabeleceu um pacto com Noé e estabeleceu algumas leis que deveriam ser seguidas por Noé e seus descendentes. Este é o núcleo das leis de todas as nações. Foi o que Deus estabeleceu lá no livro do Gênesis, no capítulo 9. Aquilo que os judeus chamam dos 7 preceitos dos descendentes de Noé. E um destes preceitos era este. Capítulo 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus estabeleceu a proibição do homicídio. Quem matasse alguém querendo matar alguém, deveria ser morto. É a pena de morte para o homicídio. Então, no Calamuru, devemos ser favoráveis à pena de morte? Não. Não devemos ser favoráveis à pena de morte. Não é bem esse o nosso assunto aqui, mas apenas de passagem. Porque a pena de morte foi instituída por Deus a quem matasse. Em Israel, o governante era Deus. E Deus é o dono da vida. É por isso que ele instituiu a pena de morte no Código da Aliança. Ele, como dono da vida e ao mesmo tempo o rei de Israel, podia mandar o povo matar aquele que havia matado. Porque ele é o rei e ele é o dono da vida. Mas hoje nós não vivemos uma teocracia. A pena de morte deve ser executada por Deus. O nosso governo é um governo de homens. Não é Deus que governa sobre nós. E por isso nós não podemos entregar a homens a incumbência que só cabe a Deus. No próprio pacto com Noé, Deus é bem claro, no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. O próprio Deus diz, eu vou requerer a vida daquele que matou. E Deus tem aplicado a pena de morte, irmãos, para o homicida. Não precisamos delegar algo que é exclusivo de Deus, pois só Ele é o dono da vida, a homens ímpios, pecadores, corruptos, que estão nos nossos governos. Basta você pegar as estatísticas e você vai verificar a expectativa de vida dos criminosos e a expectativa vivida das pessoas honestas. A expectativa de vida dos criminosos é quase a metade da expectativa de vida das pessoas honestas. Por quê? Porque Deus tem aplicado a pena de morte àqueles que matam. Não entreguemos algo que é exclusivo de Deus a homens falhos e corruptos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, não podemos ser favoráveis à pena de morte. Em Israel havia uma teocracia. Era Deus quem governava. E por isso, então, Deus determinou a aplicação da pena de morte. Agora, aquele que matasse sem querer, por acidente, não deveria ser morto. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 13, está escrito: porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. O homicida que matasse por acidente, sem querer,
ele não era morto. Ele deveria se refugiar nas cidades de refúgio. Era uma espécie de uma prisão domiciliar. Ele era obrigado, um exílio. Ele é obrigado a morar numa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E aí então ele poderia voltar para a sua casa, para o seu domicílio. Irmãos, nós vemos aqui algo que nós não temos hoje. Nós não temos hoje uma divisão, uma justiça que separe situações diferentes e de penas diferentes. O Brasil, irmãos, tem 50.000 homicídios por ano. Não estamos em guerra, mas matamos mais gente do que países que estão em guerra. E a nossa legislação é falha e trata situações desiguais de forma igual e não trata convenientemente as decisões, as situações. Os casos de mortes de trânsito, por exemplo, que são 42.000 mortes de trânsito por ano, segundo as estatísticas do governo, fora os 50.000 homicídios, nós temos visto aí barbaridades. Pessoas que atropelam, bêbadas, assumem o risco de matar, querem matar, e saem pela porta da frente das delegacias dando risada, gerando uma situação de impunidade, tornando a convivência entre os homens impossível no Brasil. É isto exatamente que não se tinha em Israel. Quem matasse querendo era morto. Quem não matasse querendo era exilado. Situações distintas, tratamento desigual, mas punição para todos. É isso que precisamos em nosso país. Na defesa da vida ainda também, temos a defesa da vida intrauterina. Quem provocasse o aborto era punido em Israel. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 22. Porém, se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Se a mulher abortasse e morresse por causa disso, a pessoa seria morta. Mas se a mulher só abortasse e não morresse, a pessoa seria multada. Ou seja, o aborto não era considerado parte do corpo da mulher, não. Era um outro ser vivo, um ser ainda em formação, por isso a pena era menor. Porque são situações desiguais. Mas nem por isso deixava de ser punido. Deus, dando esta norma, mostrava que reconhecia que a criança dentro do ventre da sua mãe já era uma vida e deveria ser protegida. Por isso a igreja deve ser contra o aborto, porque o aborto era crime segundo o Código da Aliança, porque o aborto não é punido por Deus e Deus não muda. Deus reconhece que a criança dentro do ventre da mãe, desde a concepção, já é uma vida que merece ser protegida. Ainda com respeito à proteção à pessoa, a Bíblia nos diz que Deus determinava que quem agredisse e ferisse alguém que não morresse, deveria ressarcir o prejuízo causado à pessoa que havia sido ferida. É o que nós vemos lá em Êxodo 21 e 15. O que ferir, aliás, 21 e 18. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera
e o fará curar totalmente. Há cerca de 1.400 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 3.400 anos atrás, Deus já mandava que aquele que ferisse uma pessoa ressarcisse o prejuízo que a pessoa teve por não ter podido trabalhar, nem viver, nem desfrutar da vida por causa daquele ferimento que foi causado. E só no ano passado, no ano de 2013, é que o INSS resolveu entrar com ações contra os causadores de acidentes de trânsito para se ressarcir das pensões e dos benefícios que pagam pelos acidentados que não podem trabalhar por causa dos atropelamentos e dos acidentes de trânsito. O Brasil está 3.000 anos atrasado. 3.400 anos atrasado. E ainda vão dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado? E ainda vão querer dizer que nós estamos numa sociedade melhor do que a estabelecida por Deus? Irmãos, acordemos! E não permitamos que esses inimigos da palavra de Deus continuem a governar o nosso país. E não acreditemos que a Bíblia é ultrapassada. O direito que Deus deu a Israel, nós ainda não temos no Brasil. Aprendamos isto e lutemos para que a nossa legislação seja a mais próxima possível dos princípios bíblicos. Quem ferisse alguém tinha que ressarcir o prejuízo causado. A lei que Deus deu a Israel não se preocupava tanto em pôr da cadeia, em matar, em punir, mas em restabelecer a situação social. Hoje, os grandes nomes mais modernos do direito penal estão lutando pelo que eles chamam da minimalização do direito penal. Reservar as penas de prisão para os casos mais graves e procurar, antes, restaurar a vítima, a dignidade da vítima, que isso é mais importante para a paz social, para o sentimento de que não há impunidade. Isto é mais importante para a convivência do que o castigo propriamente dito. E Deus, há 3.400 anos atrás, já previa isto, já fixava isto. Aquele que feriu, o cidadão não morreu, restabelece o prejuízo que causou. E não precisa ser punido, nem açoitado, nem morto, nem nada. É o princípio do mínimo direito penal que estão lutando para instaurar no nosso país, que já existia no Código da Aliança. Mas a lei também previa a proteção à família. A família era protegida pelo Código da Aliança. Quando abrimos a Bíblia em Êxodo 21:15, diz: o que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Versículo 17. A família era protegida. Deus, sendo o rei, não permitia que o governo de Israel interferisse na vida familiar, porque a família é a base da sociedade. Porque sem família não há sociedade. Porque sem a família estar em ordem, sem a família ter a autoridade paterna preservada, uma sociedade não tem como se sustentar. Porque se as pessoas não respeitam os seus pais, jamais respeitarão as demais autoridades. E o que nós estamos vendo hoje é a nossa sociedade esgarçada, a nossa sociedade se desmanchando, porque a família está sendo destruída. O Estado está interferindo indevidamente nas famílias. E as famílias estão sendo destroçadas, desmoralizadas. E se as pessoas não respeitam os seus pais, não respeitam as autoridades.
Quando o Estado se coloca a favor da impunidade dentro da família, está dando um tiro no pé, porque está fazendo uma apologia da impunidade geral. Quando vemos o Brasil querendo implantar a lei da palmada, nós vemos o que estamos arrumando para nós mesmos. Voltemos-nos à palavra de Deus, onde Deus não permitia que um filho ferisse seus pais, que seria morto. Que um filho amaldiçoasse seus pais, que seria morto. Porque quem afronta o pai e a mãe, representante de Deus na terra, está afrontando ao próprio Deus. E isto é inadmissível. Parece ser uma pena dura, irmãos, mas não é. Não é, não. A família deve ser protegida. E as relações familiares. O governo não deve interferir nelas, porque elas alicerçam a própria convivência na sociedade. Caso não houvesse recuperação nas agressões físicas, nós temos a chamada pena de talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Lá em Êxodo 21, 24 e 25. Se a pessoa tivesse uma lesão irreparável, o causador da lesão deveria sofrer a mesma lesão. Você tirou uma vista da pessoa, ele mesmo perderia esta vista. A pena de talião, e é chamada de talião por causa da expressão talis, talis, né? Tal fez tal coisa, receberá tal coisa. Essa pena de talião nos traz o princípio da responsabilidade. A pessoa deve ser responsabilizada na mesma medida do mal que cometeu. Isso é um princípio básico no direito. Hoje nós não vamos defender que uma pessoa que perdeu uma vista também perca ela a vista. Mas ela deve ser responsabilizada de tal maneira que a pessoa que perdeu a vista possa recuperar aquilo que perdeu, sendo trazido por aquele que o respondeu. Isto é uma das grandes falhas dos nossos dias, seja no direito civil, seja no direito penal, é de o agressor, o ofensor, não ser responsabilizado na mesma medida que o mal que cometeu. Os abrandamentos que surgiram ao longo da evolução jurídica hoje trazem uma sensação de impunidade, algo que deve ser revisto. Depois das leis com relação à pessoa, nós encontramos no Código da Aliança as leis com relação à propriedade, também regulamentando a outro mandamento, não furtarás, que também está na segunda tábua, que é o 8º mandamento, não furtarás. Então, a propriedade privada, irmãos, é prevista por Deus. Deus deu ao homem o poder de tomar posse de recursos da natureza, de terras, de riquezas, enfim, para poder sobreviver, através do trabalho. Propriedade privada não é um roubo, como dizia Proudhon. Não. A propriedade privada é algo que é estabelecido por Deus e que deve ser preservado e deve ser respeitado. Cada um adquira com o fruto do seu trabalho os bens desta terra. E nós devemos respeitar os bens que foram adquiridos pelos outros. Não podemos tomá-los para nós, não podemos furtá-los. E o Código da Aliança, ele, dentro daquele princípio da igualdade entre as pessoas, dentro daquele princípio do respeito e da liberdade de um em relação ao outro, ele é muito perfeito, irmãos. Ele estabelece, em primeiro lugar, que o valor furtado deveria ser devolvido até antes da sua
antes da sua culpa, da sua punição, podemos dizer assim. Valor furtado era menor do que o valor restituído. Olha o que está lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha, 4 ovelhas. O ladrão roubou um boi, tem que devolver 5. Roubou uma ovelha, tem que devolver 4. O valor furtado era menor do que o valor a ser restituído. O ladrão tinha que restituir o bem que furtou. E aí está um princípio, irmãos, que se perdeu ao longo dos séculos. Por que nós temos tanto ladrão no Brasil? Porque o ladrão não tem que restituir nada. Ele às vezes até vai para a cadeia, mas não restitui. Principalmente os ladrões de dinheiro público. Já tem alguns aí que abriram pela primeira vez a porta da cadeia para essa turma. Alguns mensaleiros aí. Mas e o dinheiro que eles roubaram? Ninguém devolve. Lá em Israel não era assim. O ladrão tem que restituir aquilo que furtou. E restituir 4 vezes se fosse uma ovelha e 5 vezes se fosse um boi. Por que essa diferença entre o boi e a ovelha? Porque o boi é usado no trabalho do campo. Então o prejuízo é maior para a vítima. Que bom seria se nós instituíssemos esta lei no Brasil. Aliás, esta questão aí da restituição além do valor furtado nos faz lembrar até o dano moral que está sendo aplicado no Brasil só há alguns anos aí, desde a Constituição de 88, para os irmãos verem como nós estamos atrasados. Ainda em relação à propriedade, nós vemos que também a lei fala sobre a legítima defesa. Olha lá em Êxodo 22:2. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o ladrão não tinha com que pagar, ele era escravizado. Então, irmãos, nós vemos aqui que a legítima defesa ela é instituída em Israel de uma forma até melhor do que na própria Roma. Roma, que é considerada o ponto alto do direito, permitia que o ladrão fosse morto de dia ou de noite pela vítima. Aqui não. Aqui o ladrão, se fosse morto à noite, quando ele fosse achado roubando, a vítima não seria culpada. Por quê? Porque estava no escuro. Nós não temos lâmpada elétrica naquele tempo. Nós não tínhamos altas condições de iluminação. Então, na verdade, a pessoa quis se defender e defender seu patrimônio e acabou matando o ladrão que estava fazendo a coisa errada na hora errada. Agora, se fosse de dia, não tinha desculpa de que não viu o ladrão, de que não pôde verificar se ele estava, onde ele estava, como ele estava. De dia, não. A legítima defesa é prevista na lei de Deus. Quem mata em legítima defesa não peca, não comete crime e também não peca. Mas desde que haja condições que impeçam aquela pessoa de poder evitar a morte do ladrão. Se é uma vingança simplesmente, isto é pecado. Isto não é previsto na lei. Então, os irmãos vejam como a legítima defesa, que está praticamente nos moldes em que ela se encontra hoje no direito moderno, já estava prevista há 3.400 anos atrás. Também interessantes são as regras a respeito dos guardiães, daqueles que guardavam um bem do outro. A lei previa 4 situações. Quando alguém estava a guardar o bem de outra pessoa. Se ele não era remunerado nesta guarda, estava fazendo um favor,
não recebia nada por isso, ele era sempre perdoado pela perda ou pelo furto do bem. Sempre se presumia que ele não tinha culpa. Ele estava fazendo um favor. É o que nós encontramos lá em Êxodo 22, de 6 a 8, que nós não vamos ler aqui, por causa da exiguidade do nosso tempo. Já estamos estourando aqui o tempo. Se a pessoa tinha pedido emprestado aquilo que estava em seu poder, aí ele era sempre responsabilizado pela perda ou pelo furto do bem. Porque ele é quem tinha tido o interesse de trazer o bem emprestado. Então ele tinha que responder pela perda ou pelo furto daquele bem. É o que nós encontramos lá em Êxodo 22, 13 e 14. E por fim, o guardião, tinha a terceira situação, aquele que tinha alugado aquela coisa, que tinha em seu poder, o locatário, ou aquele que recebia para guardar aquele bem. Neste caso, eles eram levados até o sacerdote para fazer um juramento. Se tivesse acontecido uma quebra, um assalto ou uma morte, podia ser um animal, né? Ou esse bem podia ser um animal, uma morte. Então ele jurava diante do sacerdote que ele não tinha tido culpa, nem pela quebra, nem pelo assalto, nem pela morte. E com base naquele juramento, diante de Deus, ele não sofria nenhuma penalidade dos homens. Se jurasse em falso, certamente seria punido por Deus. Mas se houvesse perda ou furto, aí sim, ele seria responsabilizado. É interessante. Se aquilo a gente recebe de favor, nós não somos responsabilizados pela perda. Se nós recebemos aquilo porque pedimos emprestado, nós sempre respondemos por aquilo. Se nós recebemos para guardar aquilo ou alugamos aquilo, aí então depende da situação. Se fosse uma situação que eu não alheia à minha vontade, aí então eu não seria responsabilizado. Mas se fosse por perda ou furto, aí sim eu seria responsabilizado. O Código da Aliança também previa leis a respeito da imoralidade e da idolatria. Mais uma vez aí a proteção às mulheres. Quem enganasse uma virgem e tirasse a sua virgindade e não quisesse casar depois com ela, era obrigado a recebê-la por mulher, a menos que o pai da moça não quisesse que ela casasse com aquela pessoa. Aí então, aquela pessoa que desvirginou a moça e a enganou, prometendo casar com ela e não casasse, deveria dar o dote para a moça como se fosse casar com ela, caso o pai não quisesse que ela se casasse com ela. Aqui nós vemos claramente que a lei de Deus exige a virgindade como elemento para um casamento de acordo com a vontade de Deus. Se não há virgindade, se não há pureza sexual, se não há castidade, você não está casando. Como dizia o saudoso irmão Clóvis, você está, ao invés de um casamento, tendo um encrencamento. A virgindade, a pureza sexual, a castidade é necessária para o casamento. E, por fim, o Código da Aliança termina com a fixação das 3 festas que deveria haver, das festividades que deveria haver no relacionamento de Deus com Israel. O descanso sabático, que era tanto o ano sabático quanto o dia de sábado, e as festas dos pães asmos, a Páscoa e os pães asmos, a festa das semanas e a festa da colheita, a festa dos tabernáculos. O ano, o transcurso do tempo, deveria sempre se dar com vistas ao relacionamento com Deus. Toda semana deveria haver um dia de repouso, um dia de adoração a Deus. E a cada 7 anos, o ano sabático, o ano do descanso da terra, o ano em que o povo todo adoraria a Deus,
abstendo-se do trabalho e demonstrando sua confiança em Deus. E as festividades de cada ano. A Páscoa para lembrar a libertação. E os pães asmos para lembrar da necessidade da separação do mundo. A festa das semanas para lembrar a entrega da lei. E a festa dos tabernáculos para lembrar que o povo havia sido peregrino no deserto, que havia sido escravo no Egito. É por isso também que havia uma lei de proteção ao estrangeiro e aos mais necessitados. As leis sociais. Lá em Êxodo 22 e 21 está escrito: o estrangeiro não afligirás nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Deus, irmãos, não admite a discriminação. Isso é outra coisa das mentiras que temos ouvido hoje, de que a Bíblia é discriminatória. Pelo contrário, num mundo onde todos os estrangeiros eram desconsiderados, e até hoje, onde os estrangeiros são desconsiderados, e principalmente nos países mais desenvolvidos do mundo, Deus dizia para que o estrangeiro não fosse aflito, porque Israel tinha sido estrangeiro na terra do Egito. E Deus também determinava regras de proteção aos pobres, aos necessitados, às viúvas e os órfãos. E Deus se colocava como o defensor dos excluídos, dos necessitados. Era o próprio Deus que dizia: eu irei defender a causa do oprimido. Por isso tomem cuidado, porque se vocês oprimirem o órfão, o necessitado e a viúva, eu mesmo irei defendê-los. E isso aconteceu, por exemplo, quando os gibeonitas foram afligidos por Saul. E Deus deu fome na terra, já nos dias de Davi. E Davi foi consultar a Deus, e Deus disse: eu estou dando fome sobre a terra, porque vocês estão afligindo os gibeonitas. E só depois que houve a satisfação do prejuízo aos gibeonitas, é que a fome passou de sobre a terra. Deus, ele cumpre a sua palavra. Ele defende o mais necessitado. É por isso que a igreja também tem que estar ao lado do necessitado, do oprimido, e defendê-lo na dignidade do homem. Porque o princípio basilar do Código da Aliança é de que os homens são iguais, a liberdade de cada homem deve ser respeitada pela do outro, e de que todos são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Era preciso ter sensibilidade moral para seguir esta lei. É por isso que a última norma que nós vemos é uma norma até esquisita, que diz que não se poderia, vou ler até aqui para os irmãos, que não se poderia assar ou cozinhar um cabrito no leite da sua mãe. Êxodo 23 e 19. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Isso mostrava uma sensibilidade moral, dizem os rabinos judeus. Para seguir o Código da Aliança, nós tínhamos que ser sensíveis a Deus, à vontade de Deus. É por isso que aqueles que têm a lei de Deus inscrita em seus corações, que produzem o fruto do Espírito Santo agora na dispensação da graça, jamais infringem a verdadeira e autêntica lei. Porque, como diz o apóstolo Paulo, contra estas coisas, as coisas que são feitas de acordo com a vontade de Deus, não há lei. Eram estas as leis que Deus deu a Israel. São estas leis que devemos pugnar para que possam disciplinar a convivência no lugar onde vivemos. Amém.